sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Estamos estudando que é impossível cumprir o ministério de Jesus na força do nosso braço, na força dos talentos naturais, na força dos recursos humanos. Só é possível cumprir um ministério, o ministério de Jesus na terra, através da operação do Espírito Santo, que vem entre inúmeras circunstâncias, de inúmeras formas, vem através dos dons do Espírito. Estamos estudando esses 9 dons por uma questão didática bíblica. Os 3 primeiros dons, eles trazem um universo de revelação na mente. Estes 3 dons que vamos estudar hoje traz o universo da ação que Deus tem para mim e para você no reino. E depois estudaremos também os 3 dons que trazem o universo da palavra, o poder da palavra. Assim como Jesus criou, assim como Deus criou todas as coisas através da palavra, eu e você também acionaremos todas as coisas no mundo espiritual através da palavra, né? E hoje nós vamos ver estes 3 dons: dons de cura, operação de milagres e fé. Eu queria antes falar com vocês de algo que nós sempre vamos reforçar nas aulas. Os alicerces para termos os dons. Nós ainda veremos os dons de serviço. Nós estamos vendo os dons do Espírito, que são capacitações espirituais. Nós veremos os dons de serviço, que estão também ligados aos talentos naturais, como, por exemplo, intercessão. É um dom de serviço, que depende de todos esses dons do Espírito. Nós ainda vamos estudar de uma forma detalhada os dons de serviço. Estamos estudando os dons do Espírito, que são manifestações espirituais, que muitas vezes ficam na dimensão do misticismo. Uma pessoa com um dom de línguas parece uma pessoa mais espiritual. Uma pessoa com um dom de profecia parece uma pessoa especial. E na verdade não é. Os dons do Espírito, eles dependem da minha intimidade com o Espírito Santo, dependem dos alicerces da obra do Espírito Santo no meu caráter, na minha vida, e são apenas ferramentas, sem menosprezá-los, dizendo apenas, mas são apenas ferramentas que revelam nossa incapacidade, nossa limitação, nossa total incompetência para as coisas espirituais, que é algo óbvio, e nos capacita para exercermos o ministério do reino de Deus. Mas é inquestionável que alguém que manifesta os dons genuínos do Espírito esteja agindo fundamentado na obra do Espírito Santo no nosso caráter. São alicerces. E eu quero destacar com vocês 4 alicerces. Primeiro, o caráter de obediência. O caráter de obediência. Eu estava olhando um determinado grupinho e vi muita conversa. E aí eu fui ao grupinho e disse assim, olha, cada um vai estar com seus pais. E naturalmente que aquele grupinho achou ruim, pastor, não sei o que, tal. Mas tiveram que ir assentar com os pais. Em 2 minutos que eu saí, aqueles meninos voltaram para estar papeando e conversando longe dos pais. A natureza pecaminosa não é aquela pessoa, não é aquele menino, não é aquela irmã, é a natureza pecaminosa, tende à desobediência.
Porque o pecado não foi comer uma fruta, o pecado foi desobedecer a Deus. E o princípio da desobediência é um princípio satânico, maligno, chamado independência. Aonde existe a independência, existe um pecado que nos separa de Deus. E é simples, eu decido fazer do meu jeito. Eu decido ser do meu jeito, eu decido ir do meu jeito. Esta é a questão da independência. E está na raiz da natureza humana. Por isso as crianças tendem à desobediência. E é assim que muitos adultos vivem. Não aprenderam desde criança, então não conseguem se submeter, por exemplo, no ambiente de trabalho. Aí você vê aquelas rodinhas de fofoca numa determinada empresa, num departamento. Ih, falou, você não... Eu falo, entra por aqui, sai por aqui, não quer nem saber. Ih, fala, pode falar quando quiser, vai embora. Aquele espírito satânico, que às vezes não é identificado assim, às vezes é identificado como, qual que é? Mas é uma raiz maligna naquele ser que o mantém sempre com esse espírito de independência. Para ele, fere o orgulho se submeter e obedecer. E Deus quer que todo discípulo tenha um espírito de obediência. E isso se aprende. Isso não se ganha quando nasce. Isso se aprende. Aprende na forma de viver em família. Quando os pais são relapsos nisso, a criança vai crescer obrigatoriamente. Ela vai crescer com esse espírito de desobediência, de independência. E depois no casamento, na vida de jovem, na vida adulta, no casamento, no trabalho. E tem pessoas que isso é tão acentuado que elas nem conseguem permanecer no emprego. Elas não conseguem permanecer no casamento. Elas não conseguem manter amizades. Por causa desse espírito, esta semente satânica que veio lá do Éden. Deus disse isso, mas não é assim não. Se você fizer do seu jeito, vai ser muito melhor. E Eva foi e fez do jeito que ela queria. E é assim que o espírito da desobediência opera hoje. E às vezes é velado, né? Às vezes é com um sorriso, uma mansidão. Esse eu não vou não, de jeito nenhum. Quer nem saber. Sim, está tudo bem. Sim, nada, não quero nem saber. Às vezes é o político, não estou falando do sujeito político, da figura política de Brasília, mas estou falando da natureza política de alguém. Ele sabe contornar, mas no fundo... E Deus quer que os seus discípulos, principalmente os seus ministros, tenham um espírito de obediência. Óbvio que a obediência está ligada ao entendimento da autoridade. Aquele guarda é uma autoridade sobre mim aqui, então eu vou obedecer. Se o assessorista ali falar assim, senhor, não pode subir, ele é uma autoridade sobre mim, eu tenho que obedecer. Não, eu vou subir de qualquer jeito. Qual que é? Não, eu preciso ter um espírito de obediência. E naturalmente que não é obediência ao pastor, não é obediência ao líder de célula, embora exista uma parcela de respeito, de ética, de consideração, de organização. É muito mais do que isso. É a obediência à palavra e à autoridade de Deus, na palavra e através dos irmãos que Deus põe ao nosso redor. Submissão incondicional à palavra e ao corpo de Cristo. Você vai encontrar hoje muitos irmãos que têm um ministério, mas eles não estão submissos, vinculados a nenhuma igreja local. Não, porque foi Deus diretamente. O meu ministério foi dado diretamente. Eu trato diretamente. O meu superior já é o Espírito Santo. Isso não existe. Porque Jesus na terra se manifesta através do seu corpo. E a igreja é o corpo de Cristo.
A igreja local, com os líderes, as autoridades, os irmãos, a vida cotidiana que Deus estabelece, é a manifestação de Jesus. Quando alguém diz, não, eu não estou afastado de Deus, eu permaneço na presença de Deus, só não quero ir à igreja, porque eu não aceito isso, não aceito aquilo, não gosto disso, não me encaixei em nenhuma. Esse espírito é o espírito da independência, porque é impossível eu dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não amo ao meu irmão que vejo. Esse é o princípio da igreja. É impossível dizer que estou em comunhão com Deus que não vejo, se eu não estiver em comunhão com a igreja, com o corpo, com quem eu me relaciono fisicamente. Então, é necessário que todo ministro genuíno do Senhor, cheio do Espírito Santo, esteja vinculado ao corpo, esteja submisso à vida da igreja. Na Bíblia não existem ministérios para-eclesiásticos. Nós podemos até ter ferramentas que chamamos de para-eclesiásticas, que são ferramentas muito úteis. Então nós temos lá aquele ministério Compassion, que ajuda a cuidar dos pobres no mundo inteiro. É uma ferramenta para-eclesiástica. Aqueles irmãos estão dando um suporte à igreja, por isso eles trabalham associados às igrejas locais em cada nação. Então é possível que existam ministérios, seminários, missões de missionários, juntas de missionários que trabalham com uma organização à parte, mas como um suporte, uma ferramenta à igreja. Mas ministério só tem um, que é o de Jesus Cristo, que só se opera através da igreja local. Então, um irmão que canta, um cantor maravilhoso, mas que tem a sua vida autônoma, independente, ele já está fora. Grande parte do movimento que as pessoas podem dizer que é o Espírito Santo será emoção. E alguma coisa que o Espírito Santo faz é pura misericórdia. Graça. É o compromisso do Senhor com o nome dEle, com a palavra dEle, na vida daquelas pessoas que estão buscando, sem nenhum entendimento de que aquele indivíduo, na verdade, ele está fora do corpo. Assim, um preletor, nós temos muitos pregadores, muitos, mas muitos mesmo. Talvez dos que a gente vê, seja a maioria dos que nós vemos são pessoas autônomas, que não prestam contas a ninguém, que não têm compromisso nenhum com os irmãos ao redor, que não estão submissos à vida da igreja local, que são autônomos, E isso é antibíblico. O espírito da obediência não é apenas a obrigação de obedecer em silêncio, não se trata disso, se trata do vínculo, da interdependência. E esse é um alicerce na vida de um ministro. Os processos de Deus na vida de uma pessoa são também alicerces básicos, fundamentais, para um ministro ser usado pelo Senhor, para uma pessoa ser usada pelo Senhor como ministro. Os processos. E aí eu tenho ensinado isso continuamente na vida da igreja. Nós não paramos para resolver um problema. Aconteceu alguma coisa, fulano surgiu com tal problema, ciclano causou tal complicação. Nós não vivemos como igreja parando para apagar incêndios, resolver problemas. Nós temos que olhar para cada circunstância como a oportunidade de Deus nos trazer o entendimento, a maturidade, a vitória compatíveis com aquela circunstância. É assim, irmão. Então, estamos caminhando bem na igreja e, de repente, dois irmãos que estão lá envolvidos num determinado trabalho se atritam. Temos que resolver aqui o problema, porque, meu Deus, não. Nós só estamos numa circunstância da nossa caminhada como família em que chegou a hora de tratar algumas características na vida de um e de outro. Para moldar o caráter de um e de outro ao caráter de Cristo. E estas coisas são os processos de Deus. Da mesma forma, as questões pessoais. Alguém vem e vê assim, perdi o emprego. Meu Deus do céu, vamos fazer uma reunião de oração para esse irmão. Não é só resolver o problema do emprego que ele perdeu.
tenha certeza de que aquele irmão está entrando num outro estágio dos processos de Deus. Tem alguma coisa que Deus vai fazer nessa nova circunstância que diz respeito ao crescimento, à maturidade desses irmãos. Fomos acompanhando a Paulinha lá no hospital, na sua questão da enfermidade, com seus pais, e ficou evidente demais para eles. Estava com eles lá dentro do CTI, e o Márcio testemunhando que é verdade, pastor. Deus tem um para quê. Não é um porquê. Por que Deus, minha filha, ficou doente? Por que Deus? Não, não é um porquê, é o para quê. Porque todas as coisas da nossa vida são um processo de Deus. Se eu não enxergar assim, eu vou repreender Satanás, eu vou guerrear, eu vou militar, eu vou me desanimar, eu vou me deprimir, e eu vou achar que Deus me abandonou. Não, são os processos de Deus. É interessante que nessa questão dos processos, a gente tem uma ilustração tão engraçada na Bíblia, porque Davi era um menininho que cuidava das ovelhas do pai. E ele queria muito ir para a guerra. E os irmãos foram para a guerra. E os irmãos brincavam com ele. Os irmãos deviam apertar a bochecha dele. Falavam assim: ei, molequinho, fica lá, você é novinho, você é menininho, você é de fraldinha, você é o caçulinha, vai cuidar das ovelhinhas do papai. E os irmãos foram para a guerra, e Davi ficava lá assim: eu queria ir para lá, eu queria ir para lá, eu queria ir para lá. Um dia o pai dele falou assim: filho, venha cá, você vai lá, leva esses queijos para o seu irmão. Já tinha queijo naquela época. Leva esses queijos para os seus irmãos e me traga notícias dele. E Davi aceitou aquilo com humildade, com o coração: vou levar queijo. Outro falou assim: eu não vou levar queijo coisa nenhuma. Eu levar queijo? Agora eu queria ir lá para a guerra, agora eu vou levar queijo? Ah, qual que é? Mas ele entendeu que aquela circunstância era uma circunstância da obediência. Sim, meu pai, eu vou levar. E ele descobriu que levar queijo era um dos processos de Deus. Ele terminou matando Golias, porque decidiu levar queijos. Se ele não fosse levar queijos, nada daquilo teria acontecido. Quando a gente enxerga toda circunstância da nossa vida como um processo de Deus para o nosso crescimento, nós crescemos. Qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer questão. Então faz parte do alicerce de um ministro do Senhor, além do espírito de obediência, naturalmente e em consequência, os processos de Deus. Também o conhecimento e vivência da palavra. Por isso nós estamos estudando. Por isso nós só estamos estudando e nos preparando para ministérios na vida da igreja local, depois de termos passado 2 anos estudando vários assuntos doutrinários, bíblicos do reino de Deus. E também oração, fé, firmeza, coragem e ousadia no poder do Espírito Santo. Oração, fé, coragem, firmeza, ousadia. Começa pela oração. A oração nos alimenta a ousadia, porque o Espírito do Senhor nos lembra da sua palavra, e a sua palavra alimenta fé em nós. Um grande motivo da infertilidade de muitos crentes é exatamente o medo, o temor, o receio. Então, vou te dar um exemplo muito denso. Se uma pessoa não vive bem em família, se a família é uma bagunça, é uma briga, é um ambiente terrível, ela naturalmente não terá ousadia para ir ministrar a outras famílias. Não terá. Então ela teria que ser uma pessoa sem problemas em família para poder ministrar a outras pessoas? Não. A única coisa que ela precisa entender que aquela circunstância da família dela é um processo de Deus. Que na hora que ele se encerrar, aquela pessoa vai se levantar: Satanás, eu te venci na minha família, e eu vou ministrar a outras famílias que também te vencerão. Vem um espírito de ousadia, de intrepidez, porque aquela pessoa, na perseverança, está vivendo os processos de Deus e vencendo.
E aí vem a autoridade, vem ousadia, vem intrepidez. Qual que é? Não, eu já passei por isso daí. É Satanás, isso é o diabo, é sujo. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Vem cá, deixa eu te ajudar aqui, ó. Deixa eu te instruir. É assim, 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 olha. Aí vem ousadia, vem intrepidez. Quanto mais você cresce na sua vida íntima com o Senhor, mais você cresce na sua oração pública. Porque o diabo vem assim, você vai orar na frente de todo mundo? Não, que vergonha. Você vai me dizer, não. Ele vai acuando, ele vai constrangendo. E você diz, Satanás, eu sei o Deus a que sirvo. A quem sirvo. Eu sei das experiências que eu estou tendo lá no altar, na presença, na sala do trono, na minha intimidade com o Senhor. Eu te repreendo em nome de Jesus. Então vem ousadia. E será uma vida fundamentada em oração, em fé, em firmeza. Então guarde isso. Eu estou não apenas te ensinando, mas ministrando isso sobre a sua vida. Esse espírito de oração, fé, firmeza, coragem, ousadia, no poder do Espírito Santo. São fundamentos, alicerces da vida de um ministro, que não depende de você estar aprendendo. Depende de você estar recebendo isso. Eu recebo isso na minha vida, Senhor. Eu recebo isso na minha vida. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos e declarasse, Senhor, eu recebo caráter de obediência, os processos de Deus, conhecimento e vivência da palavra, oração, fé, firmeza. Eu recebo isso para mim. Levante a sua voz e diga, Senhor, eu tomo posse disso. Eu me aproprio em nome de Jesus. O Senhor vai trabalhar no meu caráter. O Senhor vai proceder nos processos do Senhor na minha vida, no conhecimento, na vivência da palavra, na vida de oração, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Vamos ver então os 3 dons da dimensão da ação. Dons de cura, operação de milagres e fé. Vamos ler Marcos 16, 17. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. O Senhor Jesus diz assim, e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem disse isso? Jesus. No Velho Testamento ou no Novo Testamento? Poderia até ter dito no Velho Testamento, que para mim não seria nenhum problema. Para alguns seria, isso já é do Velho Testamento. Mas até para esses que diriam que isso é coisa do Velho Testamento, a gente pode salientar. Jesus disse isso no Novo Testamento. Jesus disse isso para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos hoje? Nós. Estes sinais hão de seguir os crentes, os que creem. Jesus não disse, esses sinais hão de seguir os batistas. Jesus não disse, esses sinais hão de seguir os pentecostais. Jesus não disse, esses sinais hão de seguir os corajosos. Jesus disse, esses sinais hão de seguir os que eu creio. Eu creio, Senhor. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ah, mas e se Jesus não quiser curar? Como é que eu vou orar para curar? Eu não sei a vontade do Senhor, às vezes a vontade do Senhor. Muitos não se curam. E se morrer? Já duvidou. Sem dúvida. Já duvidou. Agora, os que crerem verão acontecendo esses sinais, porque Jesus disse. Se Jesus disse, está dito. É a fé na palavra dele. Os dons de cura. Jesus nos mostra, mediante sua comissão, que teremos poder espiritual para curar os enfermos. São sinais que seguem os que creem de verdade. Irmão, há uma diferença muito grande entre um milagre instantâneo e a operação de curas. Você vê que são dons
de cura. São, no plural, dons de cura. Você vê Jesus expulsando demônios e a pessoa ficando curada. Porque Jesus usou um dom de discernir os espíritos e disse: eu repreendo esse espírito. Em outra circunstância, Jesus não fez nada, Jesus não falou nada, Jesus só sentiu saindo cura dele. A mulher foi lá e agarrou o vestido, e eu serei curada, e ele disse: saiu virtude de mim. São inúmeros processos de Deus para a cura. Porque nós tendemos a imaginar o seguinte: vem cá o enfermo, impõe as mãos, ficou curado. Deus pode fazer isso, mas eu não posso determinar como Deus fará. Eu tenho que declarar: está curado. De repente ainda tem alguns elementos no processo de Deus que fazem com que aquela cura física não venha instantaneamente, mas profetizamos cura. Existe uma realidade que alguns não alcançam, é que a enfermidade, ela pode ser um contexto biológico, bioquímico, orgânico, morfológico. E de repente Deus quer usar o médico e uma cirurgia para trazer cura. Mas você proclama cura. De repente, a cura daquele irmão é porque ele devia estar comendo tal alimento, mas ele tem uma alimentação tão fraquinha, nunca lhe ensinaram nada, e falta vitamina tal, e o médico vai dizer: você vai tomar a vitamina tal, e você vai ficar restabelecida. E de repente o Senhor traz cura, porque traz a vitamina de volta no corpo. Deus pode operar de várias formas. Deus quer operar de várias formas, mas eu que vou ministrar, ou eu que vou receber, preciso crer. E há uma manifestação especial, diferenciada, circunstancial, de um dom chamado dom de cura. Todos nós vamos orar e proclamar a cura, independente do processo, independente do que vai acontecer, mas todos nós podemos orar e pedir ao Senhor por uma manifestação do dom de cura. Isso é diferente. Eu oro pela cura e creio que Deus vai curar, mas eu oro também para que haja a manifestação de um dom de cura. Quando lemos lá Paulo explicando: Deus vai dar como lhe apraz. Não significa que Deus dá dons para um e não dá para outros. Significa que eu peço aquele dom porque eu preciso dele naquele momento e de repente Deus não quer dar. Porque Deus tem um processo que eu não estou alcançando. Mas eu oro com fé. Porque o Senhor disse, a tua palavra diz que vão me seguir, Senhor, os sinais. Agora, eu quero que o Senhor manifeste aqui agora um dom, Senhor, que é um dom de cura. Por que a gente não vê tantas curas? Primeiro, porque nós não pedimos. E aí eu quero voltar em algo que nós já vimos na aula passada. As pessoas têm uma ideia, no conceito religioso de dons, de algo que Deus deu àquela irmã, deu aquele, outro para aquele, outro para aquela, e agora eu tenho um dom, eu tenho esse dom de cura, eu tenho isso daí. É possível que Deus use alguém, mais do que a todos nós aqui, com dom de cura. Mas esse dom é uma manifestação do Espírito Santo disponível para todos nós. E ele não é dado como um presente, ele não é dado como um prêmio para alguém que é mais espiritual. Ele é dado para qualquer um que crê e que está em uma circunstância em que ele é necessário. Isso precisa ser entendido. Bem, agora eu já tenho o dom de cura. Eu tenho. Não,
hoje eu não estou afim de usar ele, não. Não, hoje eu não vou usar. Ah, fulano tem dom de cura, fala assim, realmente eu tenho dom de cura, mas aonde que é? Tem que ir aonde? Olha, eu estou com minha agenda hoje lotada, Não, irmão, Deus não entrega algo para nós que fica mofando lá na prateleira. O dom de Deus é uma ação do Espírito Santo num momento específico, com um propósito específico. Senhor, eu estou te pedindo um dom de cura aqui agora, não é porque eu quero saber curar, é porque precisa de uma cura agora, Senhor. Essa pessoa por quem eu vou orar precisa ser curada, Senhor. Manifesta este dom do Senhor agora. Ao invés dos dons serem vistos como uma propriedade de alguns, eles serão vistos como uma ferramenta no almoxarifado de Deus, que você pede a hora que precisa. Ele naturalmente vai ver se lhe apraz usar aquele dom naquele momento. E se aprouver o Senhor, Ele usa aquele dom através da sua vida. Eu não preciso, na hora que eu vou no hospital, ficar assim, quem é que tem o dom de cura lá na igreja, hein? Ai, meu Deus, Deus não deu para mim. Ai, eu queria tanto que Deus me desse dom de cura. Deus não me deu. Mas tem aquele irmão, eu acho que aquele irmão tem dom de cura. Eu vi ele orando, ele estava uma oração bonita, eu acho que tem. Não, tem aquele lá na televisão que eu vi curando, ele tem o dom de cura. Irmão, esse conceito da propriedade exclusiva para alguns, ele não está na Bíblia. Pelo contrário, a visão dos dons é esta. Senhor, eu estou diante do enfermo. Senhor, eu vou visitar aquela pessoa que está enferma. Manifesta dons de cura, Senhor. E se aprouver ao Senhor, Ele vai manifestar um dom de cura. Se não aprouver ao Senhor, manifestar este dom de cura, apraz a mim, como discípulo de Jesus, orar pela cura. E confesse, Senhor, eu oro porque o Senhor diz que esses sinais hão de me seguir, e eu oro para que haja cura nesse irmão, nesta pessoa, nesta vida. Eu oro pela cura. E se não acontecer? Não é comigo, irmão. Não tem. Minha função é orar. É exercer fé. Assim funciona dons de cura. E são dons no plural porque Deus vai fazer de inúmeras formas.